Galera, vamos lá então, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, eu vou ler um versículo só com vocês, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Beleza, galera? Esse é o texto. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no reino, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não sei se você sabe, mas a gente aqui no Brasil tem um ordenamento jurídico, aí existem algumas penas que você pode sofrer se você cometer um crime, e a gente não pode ter aqui no Brasil, por exemplo, pena de trabalhos forçados. Tá ligado? Aquela galera que está presa lá no presídio, você fica pensando assim, pô, o cara fica lá, errou, come, dorme, a gente tem que pagar, o cara não podia trabalhar para poder pagar a comida dele, não pode. No Brasil não pode ter essa parada, o cara trabalha se ele quiser. Tem outras penas também que a gente não pode ter aqui. Pena de morte, pode ter no Brasil? Pode, né? Tem uns casos excepcionais assim, casos de guerra declarada, o advogado ele fez assim com a cabeça, alguns advogados fizeram assim com a cabeça. Pena de morte tem no Brasil, talvez você não saiba disso, mas tem. Acho que é isso, caso de guerra declarada, se você trair a pátria, alguma coisa assim, tem pena de morte. Agora, pena de banimento tem? Eu posso chegar, Ramon fez uma besteira ali, uma besteira assim, muita besteira, muito grande, a maior de todas do planeta, do universo, vai embora daqui, a gente não vai para a Argentina, vai para outro lugar, não pode. Não pode, a gente não pode ter pena de banimento. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender um pouquinho o que significa a gravidade disso, as consequências disso, tem a ver com o texto, né? Então, assim, é algo assim, extremamente raro ao longo da história, assim, né? Na história de países democráticos, assim, você não tem pena de banimento, beleza? Outra coisa que eu queria comentar, há poucas semanas, teve uma pesquisa, Datafolha, saiu sobre a cidade do Rio de Janeiro, mais de 70% dos moradores do Rio de Janeiro querem meter o pé, querem ir embora. Vocês viram essa parada? Eu acho que, assim, se eu perguntar aqui, de repente, muita gente vai querer ir embora também. Se você tiver uma oportunidade maneira, uma chance de um trabalho, um estágio, um intercâmbio, pô, a gente não deixaria de aproveitar uma oportunidade dessa. Só que o detalhe é o seguinte, a galera quer ir embora por causa da violência. Violência. Então, olha só, eu falei que banimento é algo que, se você cometer um crime, você não pode ser banido. Agora, eu estou dizendo o seguinte, que existem uns princípios, existe princípio da não remoção, algumas coisas assim, que dizem que você não pode pegar um camarada, por exemplo, de uma comunidade e tirar ele dessa comunidade, sob qualquer pretexto, porque ele já tem relações ali, tem família, tem trabalho, não pode. Agora, você, diante de um quadro de violência no qual o Rio de Janeiro se encontra hoje, você tem vontade de ir embora. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer? Vê se você está me entendendo. A gente quer ir embora por causa da violência, beleza? Sendo que esse ir embora é algo assim, cara, que é muito significativo na sua vida. Você tem que abrir mão de muita coisa quando você não está com vontade de ir embora, e mesmo se você tiver com vontade de ir embora. Afinal de contas, é família, são amigos, é toda uma história que você constrói no lugar. Eu, particularmente, cara, como é que eu vou embora? Igreja, entendeu? Para mim, cara, eu durante anos desejei congregar aqui e hoje eu estou aqui, cara. Então, a igreja para mim está, assim, como é que eu vou para outro lugar, cara? E minha comunidade da fé? Aqui eu me identifico, aqui eu me realizo em Jesus, naquilo que a gente crê. Isso para mim tem um significado muito grande. Então, estar aqui na igreja para mim, de cara, se eu for pensar assim, eu vou pensar na família, eu vou pensar na igreja. Eu penso assim, olha só, o texto está dizendo assim, eu, João, irmão. Eu, João, irmão. Quem é esse João aqui? Esse João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. É aquele camarada que quando Jesus chega, ele está lá com Pedro, eles eram sócios numa companhia de pesca. Jesus chama esse cara para segui-lo, ele o segue. Aí ele vai até colocar um apelido lá neles dois, nos irmãos, vai chamar de Boanerges. Eu acho que alguém aqui tem apelido de Boanerges, você, Douglas, que tem esse... Por que você é Boanerges? Eu nunca entendi essa parada aí. Filho do Trovão, o Douglas tem esse apelido, depois ele explica. Filhos do Trovão, então o cara tem esse apelido. Tem duas situações na Bíblia que vão dizer o seguinte, uma delas, ele está
com Jesus, os discípulos indo para Jerusalém, passam por Samaria e a galera dá uma rejeitada neles, tá ligado? Não está muito afim de que eles fiquem ali, então ele vira para Jesus e diz assim: quer que a gente mande descer fogo dos céus e consuma essa galera? Aí Jesus vai dizer: você não entendeu de que reino que você faz parte? Não é assim que funciona. Que história é essa de jogar fogo, descer? Não é assim. Você não está entendendo. Então ele continua caminhando com Jesus, não está na ordem cronológica não, beleza, galera? Mas tem uma outra situação que ele e o irmão dele chegam e tentam desenrolar com Jesus. Olha só, lá no teu reino tem como a gente ficar um do seu lado direito, um do lado esquerdo? Dá para a gente desenrolar essa parada aí? E Jesus vai também virar para ele e vai dizer: você pode beber o cálice que eu vou beber? Posso sim, claro que posso. Tá bom, olha só, você vai beber o cálice, mas sentar do lado direito, do lado esquerdo, isso aí, esses lugares estão designados para as pessoas os quais o Pai designou. Então, assim, eu não sei onde você vai sentar, mas você vai beber o cálice. Então, diante disso, a galera ficou indignada, mas eles continuaram caminhando com Jesus, continuaram aprendendo de Jesus, até ensina para a gente que a gente não tem que julgar as pessoas pelo seu pior momento, não é verdade? Todo mundo tem momentos ruins, então a gente não pode se precipitar nisso. Bom, ele continua caminhando com Jesus, a gente vai lá para frente, Getsemane, dia seguinte, Jesus é preso, ele está no pátio do templo da casa do sumo sacerdote, João está lá também, Pedro não conseguiu entrar, foi barrado, ele desenrola com o porteiro, ele entra, então ele está lá. Então esse camarada, que era irmão de Tiago, caminhou com Jesus, era filho do trovão, ele teve seu caráter transformado, aprendeu de Jesus, ele agora está no pátio da casa do templo, no pátio da casa do sumo sacerdote. Depois ele está diante da cruz, o discípulo a quem Jesus amava, ele já é conhecido agora assim, está diante da cruz. Depois, quando Jesus morre, Jesus ressuscitou, as mulheres foram as primeiras a chegar com a notícia, ele fica sabendo, ele corre com Pedro, ele chega primeiro. Esse camarada é o evangelista. Eu, João, irmão, é aquele que foi conhecido como discípulo amado, aquele que era o discípulo a quem Jesus amava, escreveu o evangelho, escreveu a primeira, segunda, terceira carta de João, escreveu muito sobre amor, escreveu coisas do tipo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós, entregando o seu Filho para que por meio dele tivéssemos vida. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que primeiro ele nos amou. Esse camarada que foi chamado por Jesus, caminhou com Jesus, teve seu caráter transformado, escreveu na ilha de Patmos, recebeu essa revelação, escreveu o livro de Apocalipse. Ele se identifica assim: eu, João, irmão. Não sei se vocês viram a arte que eu coloquei lá, a ideia lá que a gente lança, né? Para onde seu testemunho tem te levado? Eu queria falar da relação do testemunho com o fato de você ser irmão, com o fato de você ser companheiro, como ele diz aqui, e com a sua fidelidade. Então, olha só, esse é o cara de quem está se identificando como apenas João. Esse é o cara que era apóstolo, era quem Jesus amava. Esse era o discípulo amado. Esse é aquele que estava lá no Monte da Transfiguração. É esse camarada que está escrevendo, e está escrevendo para a igreja aquilo que Jesus Cristo colocou no coração dele. A gente também foi chamado por Jesus. A gente também tem áreas de nossa vida que a gente precisa consertar, trabalhar. A gente se encontra em algumas situações semelhantes, outras completamente diferentes. Mas a questão que eu queria levantar é o seguinte: por que a gente não é irmão? Por que nós não somos irmãos nesse sentido do que o apóstolo está colocando aqui? Em primeiro lugar, porque a gente é precipitado, a gente não gosta de ser contrariado. Vê comigo se você não reage mais ou menos assim. Você tem uma ideia, que você acha assim, cara, a ideia mesmo, agora eu vou revolucionar o gol. Filipinho, Deus, cara, revelou. Aí a sua ideia não é, sim, a sua ideia, ela não é aceita.
Cara, você já se sente rejeitado. Eu estou dando um exemplo assim. Aí você já cria uma antipatia por aquela pessoa ali. Aí, dependendo da situação, eu coloquei uma situação bem suave, mas, cara, na vida é assim, quando as pessoas rejeitam a gente, ninguém gosta de ser rejeitado, cara. Ninguém gosta de ser rejeitado, então você já quer descer fogo na cabeça das pessoas, e muitas vezes daqueles que a gente deveria amar, como é a proposta aqui. Essa é uma situação. A outra é o seguinte, porque nós agimos em benefício próprio. Desenrola um lugar para a gente aqui, do lado esquerdo, lado direito. Cara, muitas vezes a gente age na nossa vida, o que a gente faz é porque, de alguma maneira, isso vai trazer uma vantagem para a gente, cara. A gente vai se dar bem nessa parada aí. Então, eu estou ajudando nesse projeto, estou envolvido nisso aí, porque, de alguma maneira, eu vou ser beneficiado. E uma outra situação aqui, porque nós nos omitimos. Você se omite no pátio da casa do sumo sacerdote, a sua condição de irmão. Pedro negou, mas João estava lá diante da cruz. Você se omite nos pátios das universidades, você se omite nos pátios das suas escolas, você se omite quando a conversa pode, de alguma maneira, tirar vantagens que você deveria ter. Você se omite nos corredores dos seus escritórios de trabalho, você se omite dentro da sua casa, cara. O nosso problema é que a gente se omite, então a gente não pode arrogar a condição de testemunha fiel se a gente não é irmão em Cristo, porque a gente pensa também que a gente está sozinho, mas ele diz, eu, João, irmão de vocês. Quando você age dessa maneira, cara, você está dizendo que você não é irmão. Vamos para o segundo ponto aqui, ó. Testemunhamos quando somos companheiros. Companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Então, Jesus sobe, João, conforme eu disse, era irmão de Tiago, ele faz parte da família espiritual. Então, na sequência, a igreja se espalha, livro de Atos, você lê ali, tem situação lá na porta do templo, tem perseguição, tem prisão de Pedro, depois Paulo se converte, Saulo vira Paulo, tem uma situação lá que João vai orar para que o Espírito Santo desça sobre uma galera que era dos gentios. Então a igreja vai se expandindo, começa a haver perseguição, primeiro dos próprios judeus, dos fariseus, e depois lá por volta do ano 70, conforme já estava profetizado, o que vai acontecer? Grande perseguição contra os cristãos, grande perseguição. Então, todos os apóstolos foram martirizados, foram mortos. Provavelmente você sabe disso, a exceção foi João. Eu não sei se você sabe também, isso é tradição que diz, beleza? Que João foi jogado num tacho, já escutaram essa história? Ele foi jogado num tacho de óleo fervendo e foi como se ele tivesse sido jogado numa bacia de água fria. Não sei se vocês já escutaram essa história. É a tradição que diz. Você vai ver lá que André foi crucificado em X. Você vai ver que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tudo isso está na Bíblia, não. É a tradição que vai dizer. Mas, na verdade, o que a gente percebe? Que todos eles morreram pela verdade que eles criam, eles deram sua vida. Esse, inclusive, é um argumento em favor do cristianismo. Todos eles morreram pela verdade que eles acreditavam. Você morreria por uma mentira. Vamos combinar uma parada aqui. Vamos inventar uma história. Aí, se der ruim, cara, você vai pagar com sua vida por uma parada que a gente inventou. Tá ligado? Tá entendendo o raciocínio? Todos eles morreram porque não negaram aquilo que eles sabiam que era a verdade absoluta. Amados, olha só, companheiro nas tribulações. Ser crente necessariamente é enfrentar tribulação, conforme Jesus já tinha dito. Eles começaram a enfrentar perseguição, tentação na própria vida pessoal, tentação do mundo exterior. Você é companheiro no reino, ele vai dizer que é companheiro no reino também. Ou seja, enquanto igreja, a gente é perseguido e na perseverança em Jesus. Quer dizer, o fato de a gente ser igreja significa que a gente sofre, mas a gente persevera. Mas é o fato de a gente ser igreja. Não é sozinho que você faz isso. Enquanto igreja, enquanto geração sendo, enquanto Gol, a gente vai passar perrengue junto aqui. Mas em Jesus Cristo a gente vai perseverar. Beleza? É isso que ele está dizendo aqui. Olha só, hoje a gente vai enfrentar também perseguições diferentes daquelas que eles enfrentaram, mas a gente tem as perseguições que a gente sofre. Cada vez mais a pressão está aumentando em relação à nossa fé.
E, com certeza, individualmente, depois que você tomou a decisão de seguir Jesus Cristo, a vida apertou em alguma área, algum ponto aí. A coisa ficou estreita. De alguma maneira, você está sendo pressionado. De alguma maneira, você está sendo pressionado. Por que a gente falha no nosso chamado para ser companheiro? Porque a gente não enxerga nossos irmãos como companheiros. A gente não enxerga a galera daqui do Gol. Aí você tem que analisar isso no seu coração, tá bom? Estou falando de maneira genérica. Como companheiros, da mesma forma que João estava enxergando a igreja lá. Por que a gente falha? Porque a gente só tem tempo para a gente. Ele estava na ilha, isolado, em comunhão com Deus, recebeu uma revelação, e aquilo que ele recebeu, não seles, foi a ordem que ele recebeu, ele não selou. Ele compartilhou, ele teve tempo, ele estava idoso aqui já no final da vida, então ele vive de maneira que ele compartilha aquilo que ele recebeu de bênção com a galera da comunidade da fé dele. É como se você hoje recebesse da parte de Deus bênçãos espirituais, edificações, e você não conseguisse não comunicar isso, não compartilhar. Galera, eu tenho que ouvir o seu testemunho. Eu tenho que ver o que você está sentindo, o que você está passando, o que Deus está falando com você. Eu preciso conhecer a sua história, saber. Eu preciso ouvir, isso tem que me edificar. E a gente vai se edificando, e se a gente é perseguido, a gente vai perseverando em Jesus Cristo, mas através um dos outros. Irmão, você escolhe irmão? Você escolheu seu irmão? Escolheu, Ramon? Mas, pô, você ganhou um irmão maneiro. Vamos combinar aí, mais ou menos, ó. Eu não vim aqui para colocar irmão contra irmão, hein? Vê lá, hein? Ó, André e João Marcelo. Quem mais aí? Vou fazer essa brincadeira, não pode dar errado. Cara, olha só, a gente não escolhe irmão. Mas a gente pode escolher amigo. A gente pode escolher companheiro. Se eu cair aqui, vocês me levantam. Vocês vão demonstrar isso na prática, aqui, o que eu estou falando aqui. Sabe qual é o significado de companheiro? Vem de compane, alguma coisa assim, quer dizer com pão. É aquele que divide o pão. Porque companheiro tem que estar junto, meu camarada. Ele está dizendo que ele é irmão e companheiro. Porque não adianta você... Ser irmão é ato da soberania de Deus. Ele te escolheu. Agora, ser companheiro nessa missão aqui, cara, isso é responsabilidade tua. A gente tem que estar junto. E isso depende de você. A parte de Jesus escolheu você. É igual a relação de fé e obras. As obras são consequência da fé, cara. E a relação de irmão e companheiro, meu camarada, tem que dividir o pão. É aquilo que Paulo vai dizer, repetindo as palavras de Jesus, aquilo que eu recebi também vos entreguei, na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e disse, comei dele todos. Cara, você tem que estar junto. Agora tem que estar junto onde, meu amigo? É lá na ONG? É lá no partido? É lá naquela sociedade para-eclesiástica? Sabe o que é a sociedade para-eclesiástica? É aquela que tem cara de igreja, mas não é igreja. Fala coisas legais, algumas são legais, tá? Não estou criticando todas, não. Mas tem umas que não entendem a igreja como, meu camarada, é a igreja, é a noiva. Ser testemunha fiel significa, você tem que necessariamente ser irmão e ser companheiro nessa obra aqui. Então, como é que está o teu chamado para essa obra aqui? Porque Jesus te chamou e tem te trazido para cá e tem te colocado aqui. A gente não enxerga nossos irmãos como missão. A gente só tem tempo para a gente. Como é que a gente resolve isso? Entendendo que a gente tem que caminhar junto. Vamos para o terceiro ponto aqui, ó. Testemunhamos quando somos fiéis. Eu, João, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Meu celular travou, não quer destravar de jeito nenhum. Agora foi. Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, olha só. Eu falei lá no começo de banimento, né? Dei isso só para ilustrar, para ficar um pouco mais claro para a gente. Então, o apóstolo João, ele, por causa da perseguição que estava acontecendo, ele não negou a sua fé, o seu ministério, enfim. Então, foi levado para Patmos, ele foi isolado por aquela sociedade que ele vivia, houve uma tentativa de calá-lo, assim como a gente hoje também, cara. Então, a gente é isolado pela maneira como a gente pensa, pelas coisas que a gente acredita. Vão dizer algumas coisas para vocês do tipo,
Vocês são fundamentalistas, vocês são extremistas, isso está errado, isso que vocês acreditam é antiquado. Então, a gente não tem a liberdade de viver, agir, pensar da maneira que a gente pensa. A gente não tem essa liberdade. João também não teve. Ele foi isolado numa ilha. Então, lá ele permaneceu. Nesse período aqui, era um governador lá, um segundo Nero, enfim, isso aí não vem muito ao caso, não. Eu quero dizer para você o seguinte, que hoje a gente, de alguma forma, também tem sido isolado por causa daquilo que a gente pensa. Só que você só é isolado se você tem um testemunho fiel. Se você mantém suas convicções na palavra de Deus. Porque se você, de alguma maneira, flexibilizar, relativizar, se você for politicamente correto, aí, de repente, você não vai estar tão isolado assim. De repente, você vai sentar nas rodas do ecumenismo, você vai achar que todos os caminhos levam a Deus, Deus é uma pessoa muito boa, no final todo mundo vai para o céu. Eu quero te dizer que João foi isolado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu quero te dizer que banimento é algo assim grave, terrível, é uma situação que a gente nem tem essa possibilidade hoje. O que a gente está falando é algo muito sério, porque pelo seguinte, se hoje no Rio de Janeiro pessoas querem ir embora por causa da violência, eu quero te apresentar o seguinte, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo ressurreto, não é aquele Jesus que João conheceu 60 anos antes, aquele que foi crucificado, mas aqui no capítulo 1 está revelado como completamente majestoso, completamente poderoso. Depois você dá uma lida no capítulo 1, rosto, brilha como o sol, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, pés de bronze, da sua boca saiu uma espada afiada e uma série de detalhes aqui riquíssimos, que eu quero dizer o seguinte, que se você ler Apocalipse lá pelo capítulo 8, pelo capítulo 9, tem umas histórias lá, uns símbolos, umas detalhes, umas ideias, e vai dizer o seguinte, Deus começa a exercer juízo sobre a vida da galera, beleza? Deus começa a exercer seu juízo, então vem uma trombeta, uma segunda, uma terceira, várias situações, tem uma lance lá de uma águia que voa e vai dizer, ai dos moradores da terra, porque teve 4 trombetas, faltam 3, ai dos moradores da terra, aí tem vários símbolos, depois ele vai dizer assim, versículo 6, capítulo 9, se eu não estiver enganado, naqueles dias, os moradores da terra desejarão a morte, eles procurarão a morte, mas não a encontrarão. Naqueles dias, os homens desejarão morrer, mas não encontrarão a morte. Há uma exceção para esses homens aqui. Se você voltar um pouquinho no texto, vai dizer que havia pessoas sobre as quais não foi dada autoridade de esse juízo ser exercido. Eram pessoas que tinham o selo de Deus. O selo de Deus. Cara, as pessoas querem ir embora do Rio de Janeiro, de fato, por causa da violência. Aqui, o texto está dizendo algo que acontecerá. Haverá um tempo em que o terror de Deus, o juízo de Deus, a ira santa de Deus, virá de tal maneira que você não vai querer ir embora do Rio para outro lugar, não. Você vai querer morrer. É disso que a gente está falando. É desse testemunho que a gente está falando. E as testemunhas fiéis, ou seja, aquelas que mantiverem a sua fidelidade, aqueles que forem fiéis até a morte, estarão isentos disso aqui. Como é que está o teu testemunho? Para onde ele tem te levado? O testemunho do apóstolo João levou ele para a ilha de Patmos. E o seu testemunho tem te levado para onde? Por que você tem falhado em testemunhar? Seu diploma da universidade pode te levar para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado. Seu bom currículo pode levar para altos cargos nas melhores empresas do mundo. Não estou falando nada contra nada disso, não estou dizendo que nada disso é ruim. Eu estou dizendo que, por meio de estudo, você pode chegar a determinados lugares, por meio de muito trabalho, você pode chegar a determinados lugares, mas só o testemunho fiel
Só o testemunho fiel coloca você onde Jesus quer que você esteja. Não é o teu diploma, não é o teu cargo de diretor, não é o teu cargo de supervisor de célula, não é o teu cargo de pastor. Só o testemunho fiel pode colocar você no lugar onde Jesus deseja que você esteja. João estava na ilha de Patmos, ele nem sabia, mas foi lá no meio da perseguição que ele teve a maior revelação que a gente poderia ter. Jesus Cristo ressurreto, glorificado, visão daquilo que há de acontecer para a glória de Jesus. Teu testemunho tem te levado para onde? A gente falha quando a gente cede, mas a voz de Jesus vem ao nosso encontro. E o que a gente faz se a gente quer ser uma testemunha fiel? Cara, você tem que fazer aquilo que João fez, cara. Você tem que estar lá na cruz. Você tem que entender a cruz, o significado da cruz. Ele estava lá. Ele era o discípulo amado que mais falou de amor, ele estava lá. Você tem que ser o primeiro a correr. Quando você sabe que Jesus vive e reina, você, para consertar a sua vida, a primeira coisa que você tem que correr, tem que chegar primeiro. Você tem que querer encontrar com o Salvador. É isso que você tem que fazer. Se você deseja ter um encontro com Jesus Cristo, meu camarada, para ter um encontro na eternidade, você tem que ter um encontro com Jesus Cristo hoje. Hoje. A única possibilidade de vocês serem testemunhas na juventude é enquanto vocês forem jovens. Parece uma coisa muito óbvia que eu estou falando, mas olha só, meu amigo, vai passar assim, ó. Daqui a pouco a juventude acabou. Você só vai poder ser testemunha enquanto um cara de 40, de 50, de 60. Você tem a possibilidade de ser testemunha hoje, enquanto jovem. Esse ministério aqui, meu amigo, ele vai continuar, se você puser a mão aqui ou não, porque ele não depende de você. Mas o detalhe é que Jesus Cristo escolheu você para estar aqui, para ser irmão aqui, para ser companheiro aqui, porque às vezes a gente tem a impressão que tem gente aqui dentro que milita contra a gente. Meu amigo, é um reino é uma família espiritual. Você foi chamado para vir para cá, então aqui a gente está junto, um só espírito. A gente tem que estar junto nesse lugar aqui. A gente se reúne aqui num só espírito, num só coração. Quero partir para o final aqui, dizendo: João foi banido, foi para a ilha de Patmos por causa do testemunho, mas acima de tudo, Jesus Cristo foi banido da presença amorosa, embora ele fosse filho de Deus Pai. O testemunho de João levou ele para a ilha de Patmos. O testemunho de Jesus levou ele para a cruz do Calvário. O testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus, que Apocalipse vai dizer que é a testemunha fiel, é que fez com que eu e você pudéssemos olhar nos olhos um dos outros, chamar de irmão, chamar de companheiro, chamar de igreja, chamar de reino. É no testemunho de Jesus. Então, tudo aqui aponta para Jesus. O que a gente quer falar aqui é que é só Jesus, só por meio de Jesus. E o texto, interessante que o texto diz assim, se você também for ler mais do capítulo, tem uma voz que ele ouve, está por trás dele, ele não identifica. Quando ele se vira para ver quem é essa voz, ele enxerga candelabros, que ele mesmo vai dizer depois que são as igrejas, e encontra um como o Filho do Homem no meio desses candelabros. Cara, quem fala esse texto sempre é Franklin, ele sempre menciona esse texto. Sabe o que isso significa? Que é na igreja que você vai ver Jesus Cristo. É na igreja que você vai ver Jesus Cristo, não é no teu partido político, não é na tua ONG, não é no marxismo, não é nas suas ideologias, não é na sua escola, não é na sua amizade, é na noiva, aquele que Jesus chamou, escolheu para si, que ele tem trabalhado, a igreja invisível, que a gente contempla no mundo visível, que um dia ele virá para buscar. Como que você se apresentaria se você fosse escrever uma carta hoje para alguém? Eu, Felipe. Você poderia dizer, eu, Mateus, eu. Você poderia dizer, irmão e companheiro, e que persevera. Você poderia dizer tudo isso. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eis que venho em breve.
a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém. Vamos orar? Louvado seja, Senhor, teu santo nome, Senhor. Louvamos a Ti por tudo aquilo que você é. Pai querido, louvamos a Ti por tudo aquilo que você é, Senhor. A gente não poderia fazer aquilo que você fez por nós. Deus querido, obrigado, Jesus, pela eleição. Obrigado, Jesus, porque você fez a gente irmãos, co-herdeiros contigo, Senhor. Deus, coloca amor em nossos corações pela nossa comunidade da fé. Coloca, Senhor, os melhores sentimentos aqui uns para com os outros, Senhor. E, acima de tudo, coloca gente aqui que caminhe com a gente companheira, Senhor. Gente com quem a gente possa chorar junto, que a gente possa abraçar, que a gente possa ajudar. Pai, em nome de Jesus, faz essa obra dentro de nós, para que a gente seja testemunhas fiéis lá fora, Pai, em nome de Jesus. Deus, que essa geração aqui seja reconhecida pelo Teu amor. Pai, que seja reconhecida pelo testemunho verdadeiro e fiel, Senhor. E que no último dia, para a glória do Teu nome, a gente ouça a Tua voz, Senhor. E a gente esteja contigo no lugar que você preparou para que a gente esteja, Pai. Louvado seja Teu santo nome pelos séculos dos séculos. Vem buscar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.